Norte Pioneiro do Paraná, estamos começando o primeiro podcast da FICAFé, Feira Internacional dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, e também da a quarta edição da Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná. A FICAFé e a Feira Sabores é o maior e melhor evento dos produtos diferenciados do agro do interior do Brasil, e eu não tenho dúvida nenhuma disso não. Neste episódio de abertura, vamos mergulhar nos sabores diferenciados do agro e conhecer de perto tudo que o Sebrae e seus parceiros estão oferecendo ao Norte Pioneiro. Olha, nós estamos falando de inovação, tradição, empreendedorismo e, claro, riqueza dos produtos da nossa terra. E, para a abertura especial, recebemos dois convidados muito importantes dentro desse cenário. Eles estão aqui porque eles são os componentes do Sebrae. Estou falando aqui do grande amigo que eu tenho, o Rubens Negrão, que é o gerente da Regional Norte do Sebrae, que tem sede em Londrina, e do meu amigo Odemir Capello, que é consultor do Sebrae de Jacarezinho, com o escritório de Jacarezinho, que há mais de 30 anos vem desenvolvendo, com o Sebrae e os seus parceiros, desenvolvendo o Norte Pioneiro do Paraná, e os resultados estão aí, são bem conhecidos. Eles vão compartilhar sua visão, na visão deles, sobre o desenvolvimento regional, a valorização dos produtos locais e o papel do Sebrae no fortalecimento do agronegócio e da economia do Norte Pioneiro. Então, prepare-se para uma conversa cheia de sabor, de conhecimento e oportunidades. Vamos nessa? Odemir Capello, Rubens Negrão, sejam muito bem-vindos. Que prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado, Robertinho. Obrigado, Odemir. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Sempre muito bom estar aqui na FICAFé, 18ª edição, quarta edição aí da Feira Sabores. A cada edição percebemos a evolução desse evento, tanto no volume de produtores, no volume de empresários participando, mas também da profissionalização do evento, Estudo de podcast, painéis, rodadas acontecendo, os produtores também se profissionalizando, trazendo a sua marca cada vez melhor, os seus produtos cada vez também melhorando a forma de produzir e, principalmente, os números, os números não aumentam. Então, a gente percebe que os produtos do Norte Pioneiro estão nas prateleiras do mundo, e isso nos dá uma satisfação muito grande estar aqui participando de toda essa história. Que legal, Odemir Capello, seja bem-vindo. É isso aí, Rubens. É um trabalho que a gente sempre tem que falar de uma construção que está acontecendo já há algum tempo. Nada acontece da noite para o dia, nesse processo de desenvolvimento, eu falo sempre isso, Então, hoje me perguntaram, como é que eu faço para levar isso para minha região lá? Eu falei, chama os parceiros, Começa com os parceiros, O que você quer fazer? Sozinho você não vai fazer muita coisa, você vai chegar num ponto que depois você não consegue fazer mais. Então chama os parceiros, vamos conversar, a gente pode ajudar vocês, indo lá falar. Mas, cara, se não tem essa conexão, todos os parceiros do agro estão dentro do evento. Isso é legal, porque isso cria uma sinergia, é uma complementariedade, igual foi falado na abertura, e o compromisso com eles, deles com o Norte Pioneiro. E isso é legal, porque quem sobe no palco e fala que vai fazer, depois é cobrado para fazer mesmo, Então, isso é legal. Então, tem esse caráter, o evento de ter essa complementariedade em prol de um objetivo, que é transformar o Norte Pioneiro numa região pujante de produto diferenciado do agro, turismo, beneficiando micro e pequena empresa, produtor rural, com inovação, com empreendedorismo, enfim, isso tem que estar na veia. Se não tiver na veia, você não consegue tocar à frente. E outra, eu sempre falo que a FICAFé, a Feira Sabores, elas são meio, elas não são fim. Então, o evento é bonito, beleza, mas a boniteza tem que vir de antes, lá do que é produzido, que é trabalhado durante o ano. E aí ela se aflora aqui, na verdade, para o próximo ano ser melhor. Então é isso, O Norte Pioneiro, já falei isso aqui outras vezes e vou reforçar mais uma vez para a gente entrar na pauta aqui. Existe o Norte Pioneiro antes da chegada do Sebrae, a gente precisa reconhecer isso, e existe o Norte Pioneiro depois da vinda do Sebrae para cá, que deu visibilidade, deu
eu gosto muito de usar essa palavra, o protagonismo para o norte pioneirense, e isso valoriza o ego, valoriza a autoestima de uma região inteira. Costumo sempre dizer que uma região, seus relevos, é tudo muito bonito, é tudo muito legal, mas a região é feita de gente, né? E essa gente precisava dessa injeção de ideias, inovações que muito vem sendo propagado ao longo dos últimos 30 anos, viu, Rubens? Eu queria que vocês pudessem trazer para a nossa audiência aqui, porque nós estamos celebrando a 18ª edição da Ficafé, né? Um evento que ele não nasceu despretensioso, ele já nasceu com propósito, né? O propósito de, sempre que o Odemir sempre fala para a gente, levantar essa bandeira, de fincar uma bandeira no Norte Pioneiro e mostrar o que a gente tem de legal e que isso naquela ocasião era possível. Depois veio junto, já estamos celebrando a 4ª edição da Feira Sabores, que também é um novo, deu um fôlego ainda maior, né, para o Norte Pioneiro. Eu gostaria de saber de você o que representa, na visão do Sebrae, né, o que representa esses dois eventos, que já é considerado um dos maiores, se não o maior, do interior do país. Bom, Robertinho, o Sebrae, ele tem uma frente de atuação que nós chamamos de ambientes de negócio, onde nós atuamos basicamente assim como realmente uma agência de desenvolvimento local. E quando a gente fala de agência de desenvolvimento local, pegar as palavras do Odemir, a gente não faz nada sozinho. Nós precisamos compor, né, essa agência, não na sua formalização, mas no funcionamento, né? A gente funciona como uma agência de desenvolvimento. E daí nós temos metodologias para que isso aconteça. Uma, né, das primeiras construção desse movimento é nós termos entidades fortes participando e comprando essa ideia, de todos os elos da nossa cadeia, né? Tanto entidades do setor público, daí eu estou falando dos municípios, das suas secretarias, das suas autarquias, né? Estamos falando das instituições de ensino superior, colocando os seus laboratórios, as suas coordenações, né, focada nesse processo. Estamos falando também das nossas entidades de classe, as associações, as cooperativas que representam a sua categoria, participando desse movimento, os empresários, porque senão a gente fica, né, num movimento muito chapa branca, que a gente fala, né, só formado por entidades. A gente precisa ter empresários para equilibrar isso, e as entidades de apoio. Daí a gente coloca aí o Sebrae, o próprio Senar, né, os nossos parceiros do SESC, Senac, enfim. Esse, né, são os nossos ingredientes. A partir daí, a gente começa a buscar a nossa vocação, para pensar no nosso planejamento. Quais são os capitais que nós temos instalados? Muitas vezes, né, a gente faz vários estudos aí, né? O que a gente entende de capital? São os recursos que a gente tem à nossa disposição. Então, recursos naturais, é um capital natural. Então, se a gente for pegar aqui as nossas paisagens, os nossos rios, as represas, se a gente for para o nosso litoral, né, fazendo uma analogia, as praias, né, as montanhas, os recursos, se a gente for falar, recursos econômicos, né? As empresas que a gente tem na cidade, qual o volume de empresa, os empregos que elas geram. E alguns capitais a gente pode construir, que a gente chama, por exemplo, do nosso capital social, que são as pessoas, né, e a rede, que, né, o Odemir falou agora há pouco, a rede que a gente constrói por meio dessas entidades. Porém, se esses capitais não trazem resultados que a gente fala, desenvolvimento local, emprego, renda, PIB, né, fazendo a economia girar, esse capital ele não é considerado capital. Por isso que às vezes a gente vai para o litoral e vê aquela cidadezinha, poxa, tem praia, tem montanha, mas é morta. Então, se a gente não faz com que esses capitais tragam divisa, renda, emprego, esse capital não é capital. Então, quando a gente tem aqui na nossa região Norte Pioneiro
as melhores paisagens, a gente tem os nossos rios. Se a gente não explora isso de forma turística, não serve para nada. Porque quantas outras regiões também não tem cachoeira, né? E não traz emprego, não traz renda, não traz o turista, não prepara. Então, esse movimento todo, né, pensando em desenvolvimento local, nós estamos fazendo com que os nossos capitais instalados tragam resultado, tragam investimento. E se a gente não tem, a gente cria, que foi o que nós fizemos aqui com a indústria de alimento. Poxa, o que a gente pode, né, explorar no sentido, né, de trazer recursos? O setor de alimentos, focado na agroindústria, nos produtores e agora na indústria da cadeia de alimento, fortalecendo essa vocação, a gente converge, né, o recurso humano e o recurso, né, do dinheiro, que é escasso, para um objetivo comum, que é desenvolver, que é fortalecer, se capacitar. Então a gente pega as instituições de ensino, trazendo cursos. Que curso? O Fruticultura, qual foi a instituição que colocou Universidade. Né? A Universidade, a UEMP, né? Curso de fruticultura. Os pesquisadores, os projetos de pesquisa, focado também, né, em melhorias do tempo de prateleira do nosso produto, né, que isso pode melhorar na logística, focado em produtos que consigam ser mais resistentes, né, aí às intempéries. Temos as nossas entidades trazendo recurso e investindo nas empresas que queiram se desenvolver. Então a coisa começa a ganhar corpo, e isso somado ao tempo, né? Nós temos aí, você falou 30 anos, Ficafé 18 anos, a gente consegue colher já os resultados. Então não é do dia para a noite, né? Tem que dar o primeiro passo, mas em cima de um planejamento muito bem feito, né? Então, do ponto de vista do Sebrae, a nossa atuação como desenvolvimento local, o Norte Pioneiro é o nosso case de sucesso, por isso que a gente tem tanta gente, tanta instituição querendo ver o que está acontecendo aqui no Norte Pioneiro. Ô Rubens, você está no Sebrae, você está, né, o gerente da Regional Norte, é o que está, é o que comanda tudo isso daqui. Então, você tem experiência, né, para afirmar que, olha, dentro do plano estratégico, acumulando isso, fazendo aquilo, a coisa vai funcionar. E porque o Sebrae tem as ferramentas e tal, a turma toda se engajar e nessas ferramentas a coisa vai transformar. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: no ponto de vista pessoal, né, do Rubens Negrão, olhando o que você viu hoje aqui, né, e também com um olhar lá atrás, que eu não gosto muito de falar lá atrás, mas o lá atrás eles nos ensinam muito. Sim. Né, que antigamente nós não tínhamos um norte, né, essa ideia. Do ponto de vista pessoal, né, quando você olha uma feira dessa daqui, com tanta diversidade, fruta, café, enfim, produtos, enfim, qual que é o teu, quais são as suas impressões sobre isso? Robertinho, eu trabalho aqui no Norte do Pioneiro, Norte Pioneiro, há mais ou menos desde 2004. Então, vai fazer 21 anos. 21 anos. É claro que nesses 21 anos tivemos momentos com maior intensidade e outros com menor intensidade. Lá em 2004, eu visitava, né, e fazia um trabalho pela Federação das Associações Comerciais aqui na região. Eu era o coordenador da federação, visitando as associações comerciais. Então, eu visitava aqui todas as cidades aqui, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Joaquim Távora, Ibaiti, Siqueira Campos, Andirá, enfim, todas as cidades. E naquela época, nós realmente tinha um clima que a gente chama lá dentro do Sebrae de mito fundador, né? Um clima que nada ia dar certo. Poxa, Rubens, olha, mas aqui a gente já tentou de tudo, nada deu certo. Inclusive, tinha uma entidade que nasceu aqui e na época tinha enfraquecido, que era a União
das associações comerciais do Norte Pioneiro. Vou lembrar a sigla. Você lembra, Odemir, a sigla? Antes da coordenadoria era o NORP, era a União das Associações Comerciais do Norte Pioneiro, que tinha começado e acabado. Ao longo desses 21 anos, né, e vendo o que a gente está vendo hoje aqui, o sentimento que você me perguntou é um sentimento de que quando a gente deseja alguma coisa de verdade, do fundo do coração, o universo conspira a favor e aquilo dá certo. Precisamos de pessoas com coragem, com fé e dedicação e empenho. Pode ver que quantas gestões municipais já passaram ao longo de todo esse tempo. E não, qual que é o normal? Se uma gestão da oposição ganha, quer derrubar o que o trabalho do outro estava fazendo e assim por diante. Que muitas vezes esse é a receita para o fracasso. Perfeito. Né? E o que nós enxergamos aqui no Norte Pioneiro, né, e a gente tem que também, né, registrar o trabalho, né, dos sucessores que tiveram coragem de falar, olha, o trabalho que está dando certo nós vamos manter. E aquilo que não está dando certo nós vamos melhorar. E nós vamos trazer coisa nova. Somente com essa visão de Estado e não uma visão, né, de gestão, é possível fazer o desenvolvimento acontecer. Então, o sentimento que eu tenho é de alegria, um sentimento de que realmente quando se quer uma coisa de verdade, acontece. E na Gênios Com que nós tivemos aqui, né, no começo do mês aí, a gente, final do mês passado, né? Final do mês passado eu falei do melhor lugar, né, para se viver e o lugar mais desenvolvido do mundo. O lugar mais desenvolvido do mundo é aquele onde você pode sonhar, mas principalmente ter a certeza que você pode transformar aquele sonho em realidade. Maravilha, filosofando aqui, hein, Odemir? Pegando esse gancho dele aqui, Odemir, quero passar a bola para você, porque você sempre fala que a Gênios, no caso nosso aqui, a Ficafé e também a Feira Sabores, ela é o meio, né? Então, a mostra está aí, que houve muitos avanços ao longo desses anos todos, tanto da 18ª edição da Ficafé, quanto do 4º ano de Feira Sabores. A questão que eu vejo é o seguinte: evoluímos, o resultado está aí, a coisa cresceu. E a tendência é que isso não pare. Você sempre fala, isso aqui é o meio. E a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: quais os principais desafios enfrentados por produtores atualmente, já sabendo dessa realidade do Sebrae, dos seus parceiros, desse norte que eles já têm, né? Quais são as dificuldades, né, desses produtores que eles têm enfrentados e como o Sebrae tem já pensado e planejado isso para o Norte Pioneirense? Eu acho que não é só para o Norte Pioneirense. Eu sempre falo que um produto mais ou menos organizado, ele é melhor às vezes do que um produto desorganizado, ou uma associação, alguma coisa assim. O que precisa manter a organização. Eu tive agora, junto com o pessoal de Carlópolis da Goiaba, na Espanha, Rubens, me chamou a atenção a importância que eles dão para a qualidade. Lá eles não deixam o consumidor pegar no produto. Não deixam. O produtor lá, o consumidor já sabe que ele vai chegar no lugar de compra, quem vai pegar o produto é o balconista. Não é que nem aqui que dá uma palpada para ver se está maduro, lá, e daí estraga tudo no outro dia. Então, mas isso lá, cara, é regra, é lei. Lá o cliente não põe a mão no produto. Lá, claro, nos lugares, né, onde existe, né, uma condição, né, assim, são as boutiques e tal. Mas mesmo nos supermercados, eu fui no Carrefour fazer olhar lá, né, cara? Mesmo, fui lá na Espanha, estava perto do Carrefour, lá no hotel que eu fiquei, fui dar uma olhada num Carrefour enorme e tal. Fui dar uma olhada, é a mesma coisa, eles têm a cultura da qualidade. O que eu acho que falta para nós aqui é essa cultura da qualidade.
Então aqui, nós digamos, a gente fica correndo atrás do produtor para ele se certificar, que é uma coisa que ele devia fazer. Né? Então eu vejo que isso é um comportamento que, se a gente mudar aqui, cara, nós vamos explodir, nós vamos voar, né? Que eu acho que isso a gente tem que fazer. Porque assim, você não vende produto diferenciado de qualquer jeito. Você não vende produto diferenciado. O que eu vi lá, por exemplo, da goiaba, na Europa? A goiaba tem duas questões que nenhuma outra goiaba do mundo tem. Por isso que eles falaram que é a melhor goiaba do mundo. A goiaba de Cairópolis, comprovadamente, não tem resíduo de agroquímico. Feito análise. E ela tem um certificado que vale para a Europa, que é a Global Gap. Ninguém tem esses dois. Nenhuma outra goiaba tem. E então isso, cara, chama a atenção. Então veja, nós criamos uma situação, mudamos de comportamento, né? Nós tivemos um problema sério para mudar isso, né? Que eu não vou comentar aqui, mas houve uma ruptura por questões comportamentais dentro do projeto quando a gente começou lá. Quem queria, quem não queria, né? Quem queria teve que sair para deixar quem não queria a certificação, porque ia dar muito trabalho, né? Então veja, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque vai ficar muito evidente o que aconteceu lá, né? Mas houve então assim, para mudar precisou ter essa ruptura. E eu falo mais uma coisa, cara, ninguém cresce da zona de conforto, né? Ninguém cresce, eu, você, ninguém cresce na zona de conforto. O que vai fazer você crescer está fora da zona de conforto. Nós precisamos a todo momento estar tirando o produtor da zona de conforto aqui. E é assim em todo lugar, inovando, fazendo curso, dando condição. Então veja, de novo, o trabalho que a gente faz de associativismo, inovação e mercado, tudo isso vai muito contra o que existe aqui na região e em outros lugares também. Então você tem que mudar isso aí. Então esse aspecto comportamental entra o maior é um dos desafios a serem. Ontem mesmo a gente estava comentando, né, que é uma coisa que a gente fala há 30 anos. Não adianta você produzir o que você quer. Você tem que produzir o que o mercado quer, né? Se o mercado pede pepino reto, não adianta você produzir pepino torto, que você não vai vender. Simples assim, né? Então veja, nós temos que lutar o tempo todo contra quebrar esses comportamentos, tirar o produtor da zona de conforto. Não é fácil, né? Mas a gente tem feito isso o tempo todo, não só o Sebrae, mas outras entidades também. Sim. Né? Isso é legal. E o resultado está aí. O resultado está no mercado. Não adianta você fazer um trabalho lindo, maravilhoso, de gestão, gestão. Não, cara, você tem que ir para o mercado. Né? O que garante o sucesso é o mercado. Muito bem. E Rubens, e quais são as suas impressões de hoje aí? Abertura com a presença de algumas autoridades, apresentação do selo do Norte Pioneiro, que eu acho que isso vem coroar aí uma... Odemir e Rubens, vem coroar um trabalho... É um outro caminho ainda que o Norte Pioneiro ainda tem, né? Vai percorrer aí essa questão da marca territorial. Então, as minhas impressões aqui com a Ficafé, né, são sempre aí surpreendentes, né? A gente percebe o quanto que o produtor está investindo na sua propriedade, está investindo na qualidade, está investindo na embalagem, está investindo, né, na sua marca, porque também, como o Odemir fala, o mercado, né? Se a gente faz todo um trabalho de mercado e depois a gente estimula uma demanda e a hora que a gente olha para dentro aqui e não conseguimos atender, seja em qualidade, em volume, né, e até mesmo, né, na embalagem, posicionamento, a gente entra em descrédito, né? E daí a gente rompe uma barreira comercial que é confiança, que é prazo, né? Que é a possibilidade de você ter uma estabilidade de entrega. Poxa, entreguei uma vez, daí da outra vez eu não consegui entregar, daí na terceira eu entreguei metade. Então o mercado ele precisa de ter constância, frequência, qualidade e preço. Então isso aqui está sendo feito, né? O dever de casa é bem feito. Muito, porque não adianta você abrir mercado, você não tem produto, né? Por exemplo, a goiaba agora de Cairópolis está sendo exportada já há algum tempo, não direta, está sendo exportada por trade, agora vai ser exportada direto. Desde 2017 nós estamos expondo o produto na Europa. Agora que a gente está adequado, está muito legal lá, né? Assim, começou do nada, cara. Hoje tem 3 câmaras frias enormes, tem um packing house, né? Então eles estão se preparando, né, para fazer isso. Estou falando da goiaba de Cairópolis, mas eu falo de outros produtos também, né? Não adianta querer vender o queijo do Leomar aí, que é top,
Ele não tem capacidade produtiva, né? É. Maior do que ele faz. É. Então ele precisa de investimento, precisa de um monte de coisa. Então a gente sabe, né, disso e a gente procura colocar tudo na dosagem certa, porque senão queima o filme. Queimou o filme, E o mercado se conversa, ele sabe, né? Poxa, pode comprar daquele pessoal lá que é ponta firme. Ou, não compra porque você vai tomar prejuízo. Né? Por isso, né, Rubens, que a gente criou essa questão da marca territorial. Não vamos colocar em produto. Para colocar em produto, você precisa ter protocolo bem claro, definido de como você vai usar, em que tipo de produto você vai usar e como você vai usar. Porque se você usar a marca territorial num produto ruim, você queima o filme da marca territorial, né? Mesma coisa da certificação, né? Não adianta você ter uma certificação que você fala que está livre de agrotóxico, né? Que aí vai fazer uma análise por dar agrotóxico na produto, né? Então, veja, é tudo isso, Rubens, o que eu te falo. Você tem que estar organizado. Essas coisas não acontecem por acaso. Essas coisas têm que ter tempo. E não é para todo mundo também. Tem gente que não vai se adaptar. Né? E, infelizmente, talvez saia do mercado por falta de adaptação às novas exigências. Questão ambiental, questão de resíduo, questão econômica, sustentabilidade econômica, não ter mão de obra, né, complicada dentro da propriedade, registrar funcionário, tudo isso faz parte de certificação. Então, veja, todo um processo, né, que não é simples. Mas, cara, tem muita gente querendo ganhar dinheiro. E, assim, se você fizer certinho, você vai ganhar dinheiro. E tem espaço. Tem espaço, muita oportunidade. Sim. Muito bem. Ô Rubens, agora é o seguinte, também ainda falando sobre... Porque a gente sempre fala o Sebrae, mas é o Sebrae e seus parceiros. A gente não pode deixar de lado isso, porque é um conjunto de ideias que formar um time que chuta pro mesmo gol, né? Eu tô falando isso aqui com muito entusiasmo, porque a gente vê o Norte Pioneiro se destacando, vê o Norte Pioneiro num outro patamar, a gente hoje fala ramal da prosperidade, né? Ramal, Rota da prosperidade. Rota da prosperidade. Quer dizer, muda completamente o cenário, né? E como é que você vê essa evolução e o que esperar ainda mais do Sebrae? O que mais o Sebrae pode nos oferecer ao Norte Pioneiro do Paraná, né, para que ele continue trilhando, né, esse caminho do desenvolvimento, fortalecendo, pavimentando ainda mais essa rodovia, essa rota, né, do progresso, enfim. O que mais a gente pode esperar do Sebrae? Bom, Robertinho, aqui no Norte Pioneiro, né, nós temos uma frente de atuação bastante intensa. Além, né, dos nossos projetos ligados ao setor de alimentos, ligados ao setor da indústria de alimento, nós temos outros projetos que atendam tanto o microempreendedor individual, né, que é aquele MEI que está com a sua empresa individual, começando agora, né, que quer crescer. Então, por meio das nossas salas do empreendedor, a gente atende esse MEI, né, dos nossos... Nós temos aqui no Norte Pioneiro 26 salas do empreendedor, né, atuante, inclusive salas reconhecidas nacionalmente, como, por exemplo, aí a Sala do Empreendedor de Bandeirantes, que ganhou recentemente aí o selo Diamante, que a gente fala, né, que é uma sala que atende todos os requisitos, tanto de qualidade de atendimento, de visual, né, de entregas. Temos também os nossos pontos de atendimento aqui no Norte Pioneiro, ponto de atendimento Santo Antônio da Platina, Andirá, Ibaiti, né, que é uma extensão do Sebrae nessas cidades, né, por meio também das associações comerciais. Além disso, né, a gente vem atuando junto com o turismo, né, para que o Norte Pioneiro, aqui, toda a região aqui de Carlópolis, Ribeirão Claro, e agora vislumbrando também aqui, né, o projeto Água Doce aqui em fronteira com Angra Doce, desculpa, né, em fronteira aqui com São Paulo. Temos também uma atuação junto ao nosso Sistema Regional de Inovação. São 12 municípios que participam, né, desse movimento, que inclusive gerou a própria Geniuscom, né, onde nós formamos professores, o próprio projeto NP Maker, né, trabalhando aí com os alunos
formando aí a categoria de base que vai ser o futuro, né, do Norte Pioneiro, os futuros empreendedores, os futuros prefeitos, os futuros secretários, né, os futuros aí, profissionais da região. E, né, junto com os municípios, trabalhando o produtor rural, que, vamos dizer assim, a base da economia da região. Então, hoje a nossa atuação ela é bem intensa e a perspectivas de futuro é intensificar essas atividades e buscar, dentro das nossas vocações, explorar ainda mais. A gente sabe que dentro do setor de turismo, a gente, né, tem um caminho gigantesco ainda para crescer, né, trazendo mais turistas, estruturando melhor os nossos empreendimentos, os nossos restaurantes, a nossa rede hoteleira, né, os nossos resorts, atração de investidores para a região, para que a gente possa transformar isso realmente numa rota e não somente 3 ou 4 municípios beberem dessa fonte, mas que toda a região também possa ter o seu turismo, né, de forma diversificada. E no setor, né, da agroindústria, que as indústrias também possam crescer, porque daí a gente consegue ir agregando valor na cadeia, né, nessa cadeia. Não explorar, né, ou não vender, às vezes, o produto in natura, mas que a gente possa vender ele beneficiado, né, industrializado, agregando valor, gerando emprego. Então, a gente ainda tem um caminho pela frente, mas a gente tem certeza, né, que toda essa trajetória vai trazer aprendizado, e o que a gente está vendo hoje aqui na Ficafé são pessoas comprometidas com esse futuro. Maravilha! Odemir Capello, para a gente finalizar aqui, papo vai longe, mas para a gente finalizar aqui, uma mensagem final aí para os produtores, especialmente para os produtores, né, pô? Porque tudo isso está sendo feito, mas pensado, direcionado, mas se também o produtor ele não acredita, não é isso, Rubens? Se ele não acreditar também, se ele não virar a chave, se ele não quebrar paradigmas, que eu acho que é o grande desafio do Sebrae, quebrar esses paradigmas e poder auxiliá-los, né, nesse sentido. Então, 18ª Ficafé, Feira Internacional do Café, muita coisa para acontecer, 4ª edição da Feira Sabores, uma mensagem aí para nossa turma aí, porque como o lema desse ano é Origem, Sabor, Histórias, né? Gostaria que você pudesse finalizar aí para a gente aí, depois o Rubens finaliza com a palavra dele ali. Quem não veio está perdendo. Aqui é uma fábrica de case. Os cases são todos nossos. A vitrine, né? É uma vitrine. Os produtos que nós temos aqui, nenhum é de fora. São todos Norte Pioneiro, todos com certificação, todos com mercado. Claro que você amplia também, né? Vão ter as rodadas de negócio aqui. Então, nós estamos trazendo o comprador para comprar o teu produto, né? Então, assim, tudo isso faz parte. Se o cara não vem, né, principalmente o pequeno, ele está perdendo. E ele vai ter que submeter depois a algumas outras situações. Mas em todo lugar que você vai aqui tem um case, cara. Então, você pegar Jacarezinho tem, Carlópolis tem, Ribeirão tem, Congonhas tem, que está aqui, estão aqui, né? Santo Antônio tem, que está aqui, Siqueira, Santana do Tararé. Cara, então todo lugar tem um case de sucesso. Então, eu acho assim, o produtor tem que aproveitar isso aqui. São produtos diferenciados, ele tem que buscar esse mercado diferenciado, senão não vai crescer, cara, não vai gerar renda, enfim. Nós estamos aqui, procura o Sebrae, procura o IDR, procura a DAPAR. A DAPAR está fazendo um trabalho muito legal de certificar a propriedade, muito legal mesmo. Está servindo de referência, inclusive, para o Estado. À tarde eles vão ter uma reunião lá no Sebrae, inclusive, né? Eu vi uma comitiva aí vindo de fora aí. A gente cedeu a sala lá para eles fazerem uma reunião à tarde. Legal. Então, cara, é isso. Eu acho que assim, procure os parceiros que a gente está junto aqui. Muito bem. Rubens, para finalizar, uma mensagem para nossa turma. Eu sou, né, fã do Norte Pioneiro, garoto propaganda. Daqui a pouco, saindo aqui, eu já vou comprar os produtos aqui, Robertinho, né? E... boa. Dar um recado aqui, né? Então, daqui a pouco a gente, encerrando o nosso podcast aqui, né? Vamos fazer uma degustação e levar esses produtos para casa. E isso a gente cumpre o nosso papel também, né? Como cidadão, como paranaense, né? E também a responsabilidade que a gente tem, né, de representar toda uma região norte do Paraná,
a qual o Norte Pioneiro está inserido, são 92 cidades. Aqui, é claro, a gente tem essa vocação da agroindústria, do setor de alimentos, a própria inovação acontecendo aqui, mas a gente atende toda uma região formada por empresários, por entidades, que também, eu acredito, no Norte do Paraná, a gente tem uma característica em comum, que é a nossa colonização, começando aqui, né, pelo Norte Pioneiro, mas ela foi se estendendo, né, a todo o norte do Paraná, formada aí por empreendedores que distribuíram suas terras para fazer daqui o norte do Paraná a sua casa, a sua vida, criar seus filhos. Então a gente percebe isso no nosso dia a dia e para onde a gente vai, a gente tem orgulho de fazer parte dessa região. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Sei que não veio, acho que você está perdendo a oportunidade, você tem que vir. Vem pra cá. É isso aí. Dá É tempo. hoje, amanhã e quinta-feira. Isso aí. 21, 22 e 23. Das 8h30 até umas 5 horas. Tá sensacional. Isso. Olha só, quero muito agradecer aqui a presença do Rubens Negrão, do Odemir Capello. Eles são do Sebrae, o Rubens, lá da Regional Norte, corresponde todo esse Norte Pioneiro. O Rubens, eu quero falar como norte pioneirense, né? Nós somos paranaenses, mas como norte pioneirense, eu preciso falar uma coisa para você. Eu queria muito agradecer, primeiramente ao Sebrae, e aqui eu não faço jogando confete, não é nada disso não. Eu estou falando porque é uma instituição séria, que desenvolve um projeto sério, não só aqui no Norte Pioneiro, mas em todo o território nacional, faz um trabalho muito joia. E agradecê-los por enviar vocês aqui, o Odemir Capello, há mais de 30 anos. Chegou numa época muito ruim para nós aqui, numa época que a gente a nossa autoestima estava muito baixa, a gente vivia um momento muito ruim, que eu não gosto nem de falar, porque a gente vive hoje uma realidade totalmente distinta, uma realidade antagônica, né? Hoje a gente consegue enxergar a prosperidade, coisa que há muito tempo atrás a gente não estava focado em outras situações. Então, o Norte Pioneiro existe, como eu já disse no início, um Norte Pioneiro antes e outro depois da chegada do Sebrae. Só que o Sebrae também, ele sozinho não faz nada, ele precisa de gente, né? E gente como vocês que acreditam na nossa gente. O Odemir está aqui representando todo o Sebrae, Sim. todos os colaboradores, enfim, tanta gente que está, tantas mãos que faz essa feira, mas nós estamos falando de 30 anos de produção para chegar até aqui. Então, eu queria realmente deixar registrado isso aqui, um agradecimento muito especial por vocês estarem aqui, acreditarem na gente, o Sebrae e os seus parceiros, e eu estou muito feliz com tudo isso. Muito obrigado, viu? Obrigado. E para nós também, né? Nós somos passageiros, né? O Sebrae tem 55 anos, né? Nós somos passageiros, mas como profissional e como colaborador, né? Por onde a gente passar, ter oportunidade de deixar o legado, de transformar vidas, eu acho que isso também a gente vai levar para toda a nossa vida, né? Eu tenho certeza que esse é o sentimento do Odemir também, né? De poder estar aqui se dedicando aí há 30 anos, né, da sua carreira, mas também fez da sua carreira a sua vida, né? Então a vida, né, do Odemir representando o Sebrae está aqui no Norte Pioneiro aí. Isso é muito bom. Muito bem. Grande Odemir, obrigado, viu? Obrigado Tamo junto, mesmo. cara. Obrigado. Tamo junto aí. Valeu. Olha, esse foi o primeiro episódio do Fica Fé Cast, o podcast da Fica Fé, Feira Internacional dos Cafés Especiais e também da feira do Sabores, né, que é os produtos diferenciados do agro. Hoje aqui, Rubens Negrão e Odemir Capello. Eu vou ali dar uma olhadinha nos cases de sucessos aqui da nossa feira e volto já para contar para você. Não saia daí.